Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Question of the Week. E na live de hoje o tema será foco temporal. O que é o foco temporal? Nós vamos falar sobre isso. Nós temos, presente, passado e futuro que nos cerca, que forma a nossa essência, E a questão do foco temporal é como que você consegue direcionar o seu foco entre o presente, passado e futuro de forma que você consiga obter resultados positivos, resultados para as metas e objetivos daquilo que você deseja. Sejam bem-vindos, Flávio, Abner, todos muito bem-vindos. Então vamos lá. Trazendo esse tema de foco, porque, não sei se vocês sabem, as inscrições para o Workshop Foco na Prática estão abertas, ficam abertas até sexta-feira, às 20 horas, e o evento acontece no dia 19 e 20 de dezembro. Então vamos lá. Foco temporal é essa sua capacidade de mover em direção ao seu presente, passado e futuro, da forma mais correta possível. Como que a gente se conecta com o nosso passado, A gente se conecta através das memórias, que podem ser boas ou memórias ruins. Sabendo aí que foco é poder e que a forma com que a gente se concentra nesse foco, vai determinar os nossos resultados sendo bons ou ruins. A questão é, você tá se conectando quando você vai buscar lá no seu passado as coisas ruins que te aconteceram ou as coisas boas, as atitudes vencedoras, Aquilo que você usou lá no passado que deu o resultado. Pode ser que as coisas até que não foram tão boas, mas que se conecta de alguma forma que te gera aprendizado, Então, se a nossa forma de se conectar com o nosso passado é através das lembranças e da memória, é por isso que a gente fala tanto em ressignificar o nosso passado, essas nossas memórias. Porque o nosso cérebro, ele não sabe se é real ou imaginário. Cada vez que eu vou buscar uma lembrança, uma memória de dor, eu trago todo o sentimento, toda a emoção, toda a dor de volta para mim, pro meu corpo, pra minha mente, eu revivo tudo aquilo de volta. Então, por isso que a gente fala em ressignificar. Porque a partir do momento que eu ressignifico uma lembrança, uma história do passado, eu passo a olhar para ela da forma de o que aquilo me ensinou, o quanto aquilo que eu vivi no passado me fez ser quem eu sou hoje, o quão resiliente eu sou pelas dores que eu vivi, ou antifrágil, que é um novo tema aí. Porque significa que você ainda superou as adversidades a ponto de sair ainda mais forte delas, Então, quando eu ressignifico, eu passo a trazer esse lado da história do passado, que é o lado melhor. Isso vai determinar o meu resultado no presente agora. E com relação ao nosso presente, a única forma da gente conectar com o nosso presente é as nossas ações, de fato, aquilo que a gente faz e o nosso comportamento. E quando eu falo comportamento, tem uma tríade que rege o comportamento, que é o que eu falo, o que eu penso e o que eu sinto. Falo, penso e sinto. Essa é a tríade que rege o nosso comportamento. Então, como eu venho agindo, qual tem sido o meu comportamento no dia de hoje, A forma de eu me conectar com o meu presente, além de ser nas ações, elas podem ser produtivas ou também podem ser improdutivas. Então, como vem sendo as ações executadas no seu presente? Quando você sabe usar bem o seu passado e também o seu futuro, você vai conseguir ter ações melhores e mais produtivas no seu presente. A gente falou como se conecta, então, com o meu passado, que é sempre através das memórias, que podem ser boas ou ruins. Como que eu me conecto no meu presente, que é a relação com as ações de fato e com os meus comportamentos, que é igual, comportamento é igual pensamento, sentimento e comunicação, O que eu falo verbal e não verbal.
isso rege muito as minhas atitudes agora. No meu futuro, como é que eu me conecto com o meu futuro? Com visão. Percebe que tanto o passado quanto o futuro eu só consigo acessar através da minha mente. O passado com as lembranças e o futuro com as visões que eu construo, que também pode ser uma visão positiva de um futuro, mais positiva, ou uma visão negativa, pessimista. Essas imagens mentais que você cria sobre o seu futuro. Quando a gente fala desse foco temporal, a gente observa aonde se encaixam as pessoas ansiosas demais, que estão com foco totalmente direcionado para o futuro, e as pessoas depressivas, que estão com o foco voltado para o passado, mas para o passado mais negativo. Então, qual que é a medida do sucesso aí que eu teria? Porque eu preciso, de fato, ter esse foco temporal e preciso saber direcionar adequadamente esse foco no meu dia a dia para tirar o melhor proveito e usar melhor o meu passado e o meu futuro para fazer no meu presente aquilo que eu preciso fazer, com ações produtivas e que gerem resultado, que vão de encontro àquilo que eu desejo para minha vida, os meus sonhos, os meus objetivos. Existe uma medida e um percentual que você pode colocar em cada um dos pontos, mas o ideal é que sempre que você se conectar com o seu passado, que sejam com lembranças das atitudes vencedoras, e aí você pode ter uma lista das realizações que você já conquistou, para elas trazendo a cada conquista quais eram os comportamentos, as atitudes que você precisou colocar em prática para conquistar aquilo, determinação, ousadia, coragem, quais foram essas atitudes do passado? Eu me conecto a isso. Se tenho coisas negativas do passado, ressignifico. Olho para isso, não mais trazendo a dor de tudo aquilo para o presente agora, mas trazendo os aprendizados, trazendo isso, porque eu vivi aquilo, é quem eu sou, que eu sou quem eu sou hoje por conta dessas experiências do meu passado. E aí eu trago para um aprendizado, o que eu posso trazer de positivo dessa situação, o que reflete isso aqui que eu vivi lá no meu passado que foi ruim, qual é o de positivo, algo de positivo que isso fez ou trouxe pra mim quem eu sou hoje, né? Às vezes sou muito cuidadoso, eu até comentei numa outra live, por exemplo, às vezes pessoas que foram, por exemplo, abandonadas, qual é o tipo de cuidado que ela tem com ela hoje agora, né? Às vezes ela sofreu algum abuso na infância, qual o tipo de pessoa que ela se tornou hoje por conta disso, né? Mais cuidadosa, talvez uma mãe mais cuidadosa. Enfim, buscar algo positivo desse aprendizado que eu sei que é difícil, não é simples dependendo da situação, mas você precisa buscar o que tais situações te trouxeram de aprendizado que você pode usar de uma forma positiva e virar essa página de todas as lembranças ruins. Porque de volta, cada vez que eu revivo situações que não foram boas, eu trago de volta toda essa carga emocional. Pode ver pessoas que às vezes vão contando casos, né? Pra outra pessoa, você encontra alguém, aquela pessoa começa empolgada ou brava, nervosa, a contar algo que aconteceu com ela. Por que ela faz isso? Porque ela tá trazendo exatamente a emoção daquele momento. Então, se essa pessoa teve uma discussão com alguém, ela vai começar a contar pra você assim: mas você viu porque não é inaceitável o que ele fez comigo? Ela começa a trazer exatamente o estado emocional que ela tava naquela discussão pra contar pra você. Ela tá vibrando a mesma energia. Internamente, a mente dela tá revivendo todas as cenas e sentindo exatamente, novamente, todas essas coisas que aconteceram, né? Recente, um passado recente ou um passado de mais tempo, que seja, né? Essas ações não são positivas para o seu presente, né? Então, saber usar corretamente o seu passado e o seu futuro para fazer ações que vão determinar os seus resultados no seu presente é se conectar com as conquistas, se conectar com as atitudes vencedoras que você teve no seu passado.
E usar o futuro adequadamente é construir a sua visão extraordinária de futuro. É ter clareza das suas metas, dos seus objetivos, até os mais audaciosos que você possa talvez se sentir até um pouco constrangido em colocar no papel, mas é o que você quer e se você pode sonhar, você pode realizar, só depende de você. Buscando as atitudes corretas, sentimentos, determinação e construindo o foco correto, temporal, ou todos os tipos de foco que a gente tem, né? Tem visionário, comportamental também, adequadamente, você vai conseguir sim realizar todos os seus sonhos, né? Pra gente fechar, então, falando do futuro, o futuro eu me conecto com essas imagens. E eu preciso trazer imagens que sejam positivas também. Porque às vezes as pessoas ficam ansiosas demais, mas não por coisas boas que podem vir a acontecer, mas ansiosas por coisas ruins que podem acontecer, que na verdade elas podem nem vir a acontecer, mas elas já estão trazendo essas imagens para sua mente. E isso cria um campo energético e você pode acabar atraindo esse tipo de situações mais negativas para você. Então, mudar essa sua visão positiva, né? Começar a olhar de forma mais positiva para aquilo que você deseja para o seu futuro e não trazer essa visão pessimista. Daí tem aquelas pessoas que falam, mas eu sou realista. Se a sua visão realista é limitada e te impede de viver a sua melhor versão, te impede de ousar na vida, a querer mais, a desejar mais, a fazer mais, acho que tá na hora de você rever essa visão realista e começar a se permitir sonhar, porque se você tá realista demais, você pode estar aí numa zona de conforto que te impede de sonhar grande, porque você vai ter que agir também para realizar, você vai ter que fazer, vai ter que tirar a bunda da cadeira e ir pra ação. Então, algumas pessoas se escondem atrás dessa visão realista, né? É aquela questão do copo meio cheio, copo meio vazio, depende. Depende de como que você vê a situação, né? Tem gente que vê meio vazio, tem gente que vê meio cheio. O fato é que depende de você se você vai querer encher ele ou esvaziar ele de vez, né? Eu usei um exemplo uma outra live que é de um estudo que foi feito com um hamster, né? Que ele foi colocado dentro de uma caixinha e aí ele tentava sair dessa caixinha, por alguns dias ele tentou sair dessa caixinha e ele não conseguiu. Aí depois os cientistas tiraram essa tampa da caixa, mas esse ratinho ele nunca mais tentou fazer nada diferente, porque ele já estava frustrado, ele já estava incapaz, né, diante das coisas que ele já tinha feito ali. Aí ele decidiu não tentar mais, simplesmente. O mesmo acontece com os elefantes, que quando bebês ainda são amarrados num tronquinho, ficam ali. Depois eles crescem, ficam enormes e eles não se mexem para sair dali, porque eles não se veem competentes o suficiente, com a força suficiente para se desamarrar e para escapar dali. Eles ficam ali parados e presos. Então, quais são essas suas limitações de pensar no seu futuro que tem impedido você? Quais foram as frustrações que você teve no passado que te impede hoje de sonhar e de realizar a sua melhor versão, né? Olá, mensagem aqui do professor Fabiano. Seja bem-vindo, Luiz, seja bem-vindo, Desamparo Aprendido, Márcio. Todos muito bem-vindos, gente. Obrigada pela presença de vocês. Então, quando a gente fala de foco temporal, a gente tá falando de usar o melhor, né, para poder usar o melhor do seu passado, do seu futuro, para poder agir no presente, que o presente, na verdade, não cessa, né? Um segundo que já vira passado. Então, você precisa ter clareza do que você precisa, do que você deseja e sonha, para que as suas ações sejam mais assertivas possíveis e alinhadas com essa visão de futuro que você constrói ou se espera que você construa para você, né? Trazendo para uma tabela ali de resumo do que a gente falou hoje. Então, o nosso passado, eu me conecto através das memórias, que podem ser boas ou ruins.
o presente, né, o meu comportamento, a minha ação no agora. Comportamento, novamente frisando, é comunicação, pensamento, sentimento. Todo comportamento tem essa tríade. Comunicação, pensamento, sentimento. É o que eu falo, o que eu penso, o que eu sinto sobre determinadas coisas, que vai determinar o meu potencial, inclusive. As minhas crenças, né? De capacidade, de identidade, de merecimento daquilo que eu vivencio na minha vida. Então, se eu não me sinto competente ou se eu não me sinto merecedor, isso vai limitar os meus resultados. Então, é por isso que a gente fala muito das crenças, que é aquilo que você aprende na sua infância, de 0 a 7 anos, na segunda infância, de 7 a 12 anos, que podem ser positivas, fortalecedoras, ou podem ser negativas, podem ser ruins para os seus resultados hoje. Então, preciso olhar para essas crenças, também conhecê-las e ressignificá-las, que é um dos pontos que a gente falou sobre o passado, né? Ressignificar os eventos. A verdade é que o passado para nós vai importar com aquilo. Assim, o passado nunca é uma verdade absoluta, e assim é a realidade, a visão que você coloca, e às vezes é uma visão distorcida pelo tempo daquilo que você viveu, e a importância que você dá para isso, né, que é o significado em si. Isso forma as suas crenças, assim como o ratinho que não via mais possibilidade de sair de dentro daquela caixa. Mesmo as circunstâncias tendo mudado ao redor dele, ele ficava preso ao quê? Aos resultados do passado, às limitações do passado. E sempre que eu me conectar com lembranças do passado que são nesse nível negativo, pessimista, limitado, é isso que eu vou trazer pra mim. Às vezes eu não vou nem agir diferente, né? Não vou nem... A gente fala muito de fracasso, mas a bem da verdade é que as pessoas, elas não fracassam, né? Elas desistem antes mesmo de tentar. Então, pra quê? Pra que não tenha fracasso. E o fracasso é algo bom, porque aí você aprende com os seus erros, né? Só que provavelmente as pessoas que nem tentam são como esses hamsters dentro da caixinha. Alguma vez, alguma situação na vida que passou, que trouxe essas lembranças de limitação para quem ela é hoje. Então precisa revisitar suas histórias o tempo todo, e isso é olhar para si, é se conhecer, é se permitir olhar para dentro e entender o porquê eu não faço determinada coisas na minha vida, ou porquê eu faço tão bem outras coisas, né? Sim, algumas atitudes positivas que eu tenho hoje também veio do meu passado. E o futuro, a visão do futuro que pode ser positiva ou pode ser negativa. Aí o estudo com relação à positividade vem do Mark Seligman, que é o pai da psicologia positiva, que fala muito sobre essas pessoas que, na verdade, elas têm dentro delas esse comportamento mais negativo. E isso se dá muito por conta do nosso cérebro, né? Porque a forma com que nós evoluímos hoje, o nosso cérebro emocional é muito mais antigo que o nosso cérebro racional. Então, as conexões que saem desse lado emocional para o lado racional, elas são maiores do que o inverso, né? E é por isso que nós temos tantas dificuldades de controlar as nossas emoções. Aliás, as pessoas que se permitem olhar para dentro do estudo da inteligência emocional conseguem controlar as suas emoções, mas é aquelas que jogam tudo ao acaso. Isso é um comportamento porque aconteceu, justificam, né? Justificam de mudar a situação. Então, a inteligência emocional é o fator primordial quando a gente fala de mover o foco na temporalidade, mas também da gente se entender, da gente olhar para dentro de nós e se conectar com essas crenças, com esses fatores de ressignificação e se permitir sonhar e construir essa visão do futuro. Sem inteligência emocional, dificilmente você vai conseguir construir para si esses resultados, ter esses comportamentos. Então isso
é importantíssimo. Tava falando do Martin Seligman, né? Eles fizeram vários estudos que conseguiram, na verdade, mudar algumas realidades de pessoas que vieram da guerra, do Vietnã, aplicando essa visão do futuro, trazendo gratidão pro presente das pessoas, né? São alguns hackzinhos que a gente pode aplicar para ir mudando esse nosso comportamento, trazendo afirmações positivas. Então, se eu costumo falar para mim mesma, né? O que eu falo sobre mim mesmo, né? Escondida, né? Ou às vezes até abertamente. Às vezes eu falo, ou às vezes eu só penso sobre mim. Isso é muito importante, né? Como você se vê, né? Quem é você? Então, às vezes você quer se desenvolver em alguma área, mas o que você comunica, verbal e não verbal, sobre aquilo que você deseja, é totalmente ao contrário do comportamento das pessoas que já têm aquilo que você espera. Por isso se fala muito da modelagem. Quando a gente fala da modelagem das pessoas, a gente não tá falando de copiar a pessoa. A gente tá falando de olhar como que ela se comporta, né? Pensamento, sentimento e a comunicação. O que ela fala, pensa e sente. Porque ela tem aquele resultado por conta desse conjunto de comportamento. E não só porque ela nasceu em berço de ouros, não só porque, assim, existem muitas histórias, inclusive, de pessoas que vieram de cima e que caíram, né? E quando você começa a olhar para esse foco dessa temporalidade, você consegue visualizar ou entender esses resultados positivos ou negativos de diversas pessoas que existem aí. Então, quando a gente fala da modelagem, olha para como a pessoa pensa, sente, e o comportamento dela, né? O comportamento dela em si, pensamento, sentimento e a comunicação, né? E aí tem várias histórias. Se você pega a história do Silvio Santos, por exemplo, se você pega história recente de Rick Chester, né? Que era o vendedor de água, que foi fazer palestra lá em Harvard. Começa a observar como essa pessoa se comunica, como é a comunicação dela, verbal e não verbal, sobre quem ela é hoje, a consciência que ela tem das crenças de identidade dela, o quão fortalecido é essas crenças. Então precisa ser, se aquilo que você fala sobre você não é positivo, começa a trazer, e é um exercício que no começo causa um pouco de estranheza, porque você vai colocar um monte de eu sou ali na sua folha e vai começar a olhar para aquilo sem acreditar muito naquilo. Por quê? Porque você já tem um vício de linguagem ruim sobre você, que você cresceu ouvindo, ou que você mesmo fala de você, ou que você ouviu de pessoas que são relevantes para você. Mas você é a primeira pessoa a ter que mudar as suas crenças de identidade, fortalecer a sua base, que é essa crença de identidade, é a base de todo o seu resultado. Primeiro você tem que entender que você tem potencial, que você tem poder, que você pode sim ser produtivo, definir suas metas, alcançar seus resultados, ter os seus sonhos realizados. E se você não movimentar essa base da pirâmide, fortalecer ela, que são a sua essência, daí desbloqueando tudo aquilo que você viveu, dessas crenças que te bloqueiam, te limitam, você dificilmente vai dar os próximos passos. E aí eu vou falar porque é o seguinte, a gente às vezes vive a pirâmide invertida, né? A pirâmide do indivíduo é composta pelas crenças de identidade, as crenças de capacidade, né? Que é o fazer, e as crenças do merecimento, que é o ter. E às vezes a pessoa tem a pirâmide do lado ter embaixo, e isso é disfuncional, porque eu acho que eu preciso ter as coisas para eu ser alguém, eu acho que eu preciso ter mais dinheiro para eu ser alguma outra coisa. E é exatamente o contrário, né? E aí eu falo porque já comentei aqui alguns outros vídeos. Na minha realidade, quando eu comecei a estudar a inteligência emocional, a minha pirâmide estava com o fazer na base, né? Eu achava que eu tinha que fazer muito pra eu ser alguma coisa, né? Então isso me limitava, porque quando vinha oportunidades pra mim
que a vida me trazia de avançar na minha carreira, eu dizia não para as oportunidades. Por quê? Porque eu não tinha feito ainda um MBA em liderança, porque eu não tinha feito ainda um curso Mega Blaster Power lá, então eu não me sentia nem merecedora, que impactava as minhas crenças de merecimento, não me sentia merecedora daquela oportunidade, porque eu não tinha feito, eu não tinha me esforçado ainda. Só que se eu tenho a minha base da pirâmide bem desenvolvida e fortalecida, eu já trago ali pra mim, eu sou uma líder eficaz, eu sou uma pessoa produtiva, eu sou merecedora de todas as oportunidades que a vida apresenta pra mim. E quando eu fortaleço essa pirâmide nessa base, aquilo que surge pra mim eu até recebo melhor, né? Se essa crença da base não tá fortalecida, a vida vai te trazer oportunidades e você vai rejeitar elas por não se sentir preparada, por não se sentir capaz, por não se sentir merecedora ou merecedor, né? Então, é por isso que é tão forte, né? Quando a gente fala, e o Paulo Vieira fala muito dessa pirâmide do indivíduo, e com razão, porque se você entender isso e você entender a base da formação de crença que tá na comunicação, que é aquilo que você pensa, fala e sente, né? Comunica no verbal e não verbal, você vai ter os resultados que você sonhar em ter. Só que aí você precisa colocar de fato em ação. E a gente tava falando do foco temporal, deu uma voltinha aqui básica pra falar da pirâmide do indivíduo e crenças. Porque se você entende um pouquinho desse cenário todo, de como funciona a sua mente com relação essa parte do sistema límbico, a parte do neocórtex, do racional, isso tem tudo a ver com a inteligência emocional e tem tudo a ver com a produtividade, com seus resultados, com a sua alta performance. Então tem uma relação sobre isso. Então não é só ter resultado, é ter disciplina. Como que eu tenho disciplina? Eu preciso ter hábitos. Como que eu formo os hábitos? Por trás dos hábitos está de fato toda essa parte emocional de como que o seu cérebro funciona diante de uma atividade que parece muito complexa, muito difícil. E aí toda a parte dessa parte de positividade, do flow, tudo tem uma relação com a inteligência emocional, tem uma relação com a sua capacidade de mover o foco, com o teu presente, passado e futuro para você agir. E aquilo que você não faz, deixa de realizar, pode também estar linkado com todas as suas crenças. Imagina só você fazendo algo muito complexo, algo que vai te dar um resultado lá no final, e você sabendo disso, tendo ali as suas crenças de merecimento, achando que você não merece aquilo, você acha que você vai fazer alguma coisa? Você acha que isso vai fazer você agir? Né? Se você tem medo do sucesso, por exemplo, tem medo do sucesso, você vai fazer as ações que vão te levar a ter o sucesso? Por isso que precisa se conhecer e ter a base do autoconhecimento, né? Dentro dessa pirâmide você trabalha o seu autoconhecimento, porque aí você vai poder entender o que tá te sabotando no agir, o que tá te sabotando, o que tá te fazendo procrastinar as coisas que você precisa fazer no hoje. Então hoje essa foi a reflexão, e eu tava vendo aqui nas anotações de 2018, uma das coisas que eu anotei pra mim foi exatamente uma decisão, né? Que eu digo assim, que coach não faz o coach dizer qual que é a decisão que você toma agora, a partir de agora, né? A gente fala assim, né? A gente não diz a decisão, a gente fala pra você tomar uma decisão e anotar o que fez sentido. Mas aí, como mentor, eu posso falar. E a minha decisão foi, eu recomendo que vocês também vivenciem ela, é buscar no seu passado os seus momentos de vitória, né? Determinação, para que você possa agir tendo essas atitudes positivas, atitudes vitoriosas das suas conquistas para o seu presente, para você agir. Tudo aquilo que você teve de ação positiva, vitoriosa, determinação, ousadia, foco para as conquistas do passado
estão dentro de você, basta você acessar. Tudo isso já tá dentro de você. Por algum motivo você não tá colocando em prática hoje. E aí o autoconhecimento te dá essa visão do porquê que eu não tô, né? Agindo com tanta eficiência, tanta determinação. A gente pode fazer uma mentalização para esses momentos de conquistas do passado, lembrar todos esses sentimentos, comportamentos, atitudes que você teve lá, e só de você fazer esse exercício, e você já vai estar com o poder que você já tinha lá atrás para realizar o que você precisa fazer hoje. Então busque essa lista de conquistas mesmo, e dentro dessa lista de conquista, busque em especial essas atitudes vencedoras, esses comportamentos vencedores que você teve das suas conquistas, para que isso te fortaleça, você saiba que isso tudo tá dentro de você, basta você acessar, e aquilo que tem para frente do seu sonho, do seu objetivo, com esse arsenal que já faz parte de você, você vai conseguir realizar. E para o futuro, construa positivamente a sua visão e diariamente mentalize a parte boa. Se você ficar diariamente trazendo a ansiedade das coisas ruins, de novo, o cérebro não sabe o que é real do imaginário, você vai trazer para cada molécula do teu corpo aquela visão negativa. Então, traga positivo. Sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, né? Na verdade, não. O pessoal costuma dizer que sonhar pequeno dá ainda mais trabalho, porque você se limita demais a viver tudo aquilo que você nasceu para viver. Essa foi a mensagem da nossa Question of the Week de hoje. Se você tem algum comentário, alguma dúvida, fique à vontade para me falar. Eu agradeço e apresento cada um de vocês aqui ao vivo comigo: Luiz, Ana, Airo, Flávio, Rafinha, Gabi. Obrigada pela presença de vocês, tá bom? Lembrando que o workshop Foco na Prática estão com as inscrições abertas, link está na bio para aquelas pessoas que quiserem participar. Vai ser intenso, porque vão ser 2 dias, dia 19 e 20, são 16 horas ao todo, onde a gente trabalha ferramentas voltadas para desenvolver o foco, né? Então, o Foco na Prática é um workshop baseado no livro do Paulo Vieira, Foco na Prática, e o curso também foi desenvolvido por ele, né? Tem apostila, certificado e tudo. Na página tem mais detalhes para quem se interessar, tá bom? Eu agradeço a presença de cada um de vocês, muito obrigada pela participação. Um beijo grande, uma ótima semana para todos vocês. Tchau, tchau!